Aleluia. Vamos sentar, irmãos? Amém. Você que está aí conosco também pela internet, os pastores, líderes de fora, aleluia. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis 2. O que nós vamos ler aqui nessa passagem é verdadeiro, é real. Deus não colocou aqui como se fosse uma fábula ou uma história, é real, aconteceu. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a gente vai se acostumando e vamos nos acostumar com o sobrenatural de Deus que é real. Amém? 2 Reis 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse a Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: tão certo como Deus está vivo e como o Senhor está vivo, Elias, eu não te deixarei. Você tem certo que Deus está vivo? Eliseu sabia muito bem, tão certo como Deus vive, como o Senhor vive, Elias, eu não vou te deixar. Por quê? Eles dois sabiam que Deus iria levar Elias num redemoinho ao céu. Os dois sabiam. Então o Eliseu falou: não vou te deixar. Amém? Ele falou, e assim foram a Betel. O que foram fazer em Betel? Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, havia um grupo de profetas em Betel, por isso Elias foi a Betel. Nós vamos ver aqui nessa passagem que havia profetas em Gilgal, havia profetas em Betel, havia profetas em Jericó. E o Senhor está restaurando esse profético nas igrejas. Amém? Havia profetas. E Elias, ele era responsável por esses grupos de profetas, ele ensinava esses profetas. Então, sabendo que ele vai partir, ele foi aos profetas ali de Betel. Então, aqui na minha versão fala os filhos dos profetas, tem outra versão que fala o grupo de profetas. Não é? Como está na sua versão? Ao invés de os filhos. Oi? Os discípulos dos profetas. Então, são os que estão caminhando no profético, como muitos aqui começarão a caminhar no profético. Amém? Aí você vai começar a saber qual é o preço da unção. Aleluia. Toda unção tem um preço. Aleluia. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu, não a Elias, saíram a Eliseu, o discípulo de Elias, e disseram a ele: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E Eliseu disse: eu também sei, também bem eu sei, calai-vos. Olha que simpático. Eu sei, não fale disso. Eu sei que o Senhor... Então o Senhor Deus já tinha avisado aos profetas de Gilgal, o Senhor já tinha avisado aos profetas de Betel, todos sabiam que a qualquer momento Elias ia ser levado. Eliseu estava sempre com Elias, então os profetas vêm até Eliseu, falam: você está sabendo, você já sabe que o Senhor vai levar o seu Senhor? Eu sei, não fala disso. A gente vai saber mais para frente por que Eliseu falou desse jeito. Eliseu não admitia isso, ele não queria ficar sem o Elias, ele não queria. Então não fale disso, eu sei, mas não fala disso. Não quero ouvir sobre isso. Aleluia. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui com os profetas aqui,
em Betel? Porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, me perdi aqui, 4, né? Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Tão certo como Deus vive, tão certo como o Senhor vive, eu não vou te deixar. E foram assim a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, ali havia outro grupo de profetas, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos, é hoje. Elias, eu não vou largar de você, eu vou ficar com você, vai ser hoje. Como é que você ficaria se Deus falasse para você, hoje você vai ser levado para o céu? A gente não para pensar nisso, né? O Elias, sabendo que nesse dia ele ia ser levado num redemoinho para o céu, isso ninguém sabe o que, como, a gente sabe porque nós já lemos, mas imagina para ele. Ele não ficou na rede esperando acontecer, ele não ficou desesperado, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ele orientou os profetas de Gilgal, ele orientou os profetas de Betel, e agora Deus manda que ele vá a Jericó, orientar os profetas de Jericó, ele faz o trabalho dele até o fim. Amém? Trabalhe até o fim. Tem gente que não está nem trabalhando. Amém. Então, ele disse, eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse pela terceira vez para Eliseu, no versículo 6, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Quem já foi até Israel, alguns foram, né, conosco, Jericó é perto do Rio Jordão. É perto do Rio Jordão. Então eles estão em Jericó e Deus agora fala, o Senhor me mandou até o Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, ou seja, 50 daqueles profetas foram juntos de longe e pararam de frente. E eles ambos, Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Atravessaram o Rio Jordão. Um detalhe, eu preguei outro dia sobre isso, não é? Para o lado de lá, para o lado oriental do Rio Jordão, não tinha nenhuma cidade. Jericó estava aqui para o lado ocidental. Para o outro lado não tinha cidade nenhuma, era deserto. E o Eliseu foi com Elias, atravessaram o Rio Jordão, só que depois que eles passaram, o rio voltou e já não tinha mais como Eliseu voltar. Se alguma coisa acontecesse, o Eliseu tinha o Rio Jordão sem nenhuma ponte, ficou no deserto. Amém? Mas ele foi, não vou deixar você, Elias, eu vou. Amém. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, agora aqui está o título, o tema dessa pregação. Elias, então, depois que eles atravessaram o Jordão, Elias perguntou para Eliseu, pede-me, o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti? O que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? O Elias esperou para ver qual era a fome espiritual de Eliseu. Amém? Muita coisa aconteceu nesse dia aqui. Todos sabiam que seria nesse dia. E por 3 vezes o Elias falou, Eliseu, fica aqui, porque Deus me mandou para lá. Ele, não, eu vou com você. 2ª vez, Eliseu, fica aqui, fica com os profetas. Deus me mandou, não, eu vou com você. 3ª vez, fica agora aqui em Jericó, eu vou para o Jordão. Não, eu vou com você. Atravessa o rio, eu vou com você. Depois de tudo isso, só depois de tudo isso, de ver, Deus vai ver até onde você está disposto a andar com Ele.
Deus vê até qual é o tamanho da sua fome espiritual, qual é o tanto do seu amor por Ele. Depois disso tudo é que Elias fala: o que você quer que eu faça por você, Eliseu? Porque eu já estou indo embora. Amém? E Eliseu tinha a resposta pronta na ponta da língua. Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Tem uma outra versão da Bíblia que coloca um adendo: e que eu seja o seu sucessor. Na sua versão tem? Na de alguém tem? Não? Oi? Seu herdeiro, Que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu quero porção dobrada tua, Elias, e que eu seja o seu sucessor. Olha que ousado! Não parece petulante, não parece orgulho, vaidade, não parece? Só que Eliseu andava com o homem de Deus já há um bom tempo. Eliseu estava aprendendo como o homem de Deus é. A gente aprende muitas vezes nesse mundo, sabe, a ter uma humildade excessiva, que chega até a baixa estima, baixa autoestima. A gente pensa, imagina se eu vou pedir porção dobrada dele. Elias, eu vi o que aconteceu quando ele mandou fogo do céu. Eu vou pedir porção dobrada, não parece demais? Agora, e que eu seja o seu sucessor? Você está preparado para pedir grandes coisas para Deus? A gente parece que é ensinado que não pode, né? A palavra de Deus fala: até agora nada tem despedido. Peça para que o vosso gozo seja completo. Peça. Então, disse Elias: coisa dura pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Então, não depende de mim, né? Se Deus te abrir os olhos e você me ver, vai acontecer. Se não, não. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eles ainda estão andando, se afastando do Rio Jordão, conversando, de repente, aleluia, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, eu estou vendo, eu vejo os carros de fogo, eu vejo os cavaleiros. Não era essa a promessa? Se você vir, você receberá a dupla unção e será o meu sucessor. Está implícito no pedido dele. Eu vi, Senhor, estou vendo, meu pai. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, a rasgou em duas partes. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: ele rasgou as suas vestes de tristeza, de dor. Então a gente vê, ele não queria o lugar de Elias, ele queria estar com Elias, ele andava com o homem de Deus, ele aprendeu com o homem de Deus, ele não estava esperando e querendo o lugar, tanto que quando Elias foi embora, ele não viu mais, ele ficou tão assim triste que ele rasgou as suas vestes, de tristeza. Então, quando eles falavam: olha, você sabia que hoje o Senhor vai levar o teu Senhor? Ele falou: eu sei, não fale disso. Não, eu vou com você, Elias, onde você for. Amém? Você está entendendo? Depois ele recebeu a porção dobrada de Elias. Quem é grande sabe ser pequeno. Importa que ele cresça e eu diminua, Paulo falou. E Paulo foi grande. Paulo foi tão grande que ele era o Saulo de Tarso, ele era o Saulo de Tarso. A fama dele antecedia, ele falava o latim, né, a língua romana, falava grego, falava hebraico, ele era super culto, ele era o Saulo de Tarso. Aí ele falou: o negócio não está bom, vamos ter que mudar isso aqui, a partir de agora eu vou me chamar Paulo, porque importa que ele cresça e eu diminua.
Paulo, você sabe, quer dizer pequeno. O Saulo de Tarso agora é pequeno. Aleluia! O Eliseu não queria o lugar do Elias, ele queria estar com Elias, mas já que o Senhor falou, confirmou que ele vai embora, eu vejo como é importante essa obra, como é importante treinar os profetas, como é necessário que haja profetas. Então me capacita, Senhor, a ser o teu sucessor. Amém? Ele rasgou as suas vestes em duas partes de tristeza, também levantou a capa de Elias que lhe caíra, voltou-se, parou à borda do Jordão, tomou a capa de Elias que lhe caíra e fez como Elias, né? Ele pegou e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma banda e a outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Agora ele é o sucessor. Tem profetas em Jericó, tem profetas em Betel, tem profetas em Gilgal. E agora a responsabilidade aumentou. Agora ele é o homem de Deus. Aleluia! E disseram-lhe aqueles profetas, disseram: eis que aqui com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhe: envia. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, procuraram Elias 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. E aqui na sequência, logo na sequência, Eliseu começa a fazer os milagres. A Bíblia relata 14 milagres de Eliseu e 7 de Elias. E essa abertura aqui do Jordão não é contada com milagre nem de um nem de outro. Isso é coisa natural, abrir o Jordão para passar. Amém? Aleluia. Onde é que Deus está querendo nos começar a mostrar? Para você andar no sobrenatural, para você andar no profético, você não tem que ter baixa estima, baixa autoestima. Meu filho me corrige, baixa autoestima. Porque é uma tendência muito natural. Porque coisas grandiosas vão acontecer. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Só que a gente tem que saber que a glória é de Deus, não é nossa. A gente não é nada. Amém? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio já tinha preparado a família, os amigos, todo mundo preparado para receber Pedro. Pedro, humilde pescador, roupa humilde, certamente ele chega na casa do Cornélio, do centurião, provavelmente piso de mármore, colunas de mármore, uma casa com veludos e todos aqueles ali, sim, endeusando Pedro. Ele fala: para com isso, eu sou como vocês. A glória é de Deus. Então, quando Deus mostra para nós que Eliseu pediu com essa ousadia, sabe o que eu te peço então, Senhor? Peço porção dobrada e me permita ser o teu sucessor. Deus não levou isso a mal. Deus não achou que era arrogância, porque Deus conhecia o coração de Eliseu. Alguém ia ter que fazer o trabalho daqui para frente. E Eliseu falou: eis-me aqui, Senhor. E já que eu quero fazer bem, me dá porção dobrada. Deus falou: tá bom. Amém? Tem muita gente que anda por aí de chinelo de dedo e é super arrogante. Só os grandes sabem ser simples, só os grandes sabem ser humildes, os grandes sabem ser bons, os grandes tratam bem a todos, os arrogantes tratam bem somente aqueles que estão acima dele e pisam nos outros. Mas imagina você com a glória de Deus, com a unção de Deus, com a unção do Espírito Santo.
Então você vai pisar em todo mundo, porque você vai ser grande. Maior é o Espírito Santo que está em você do que o que age no mundo. Se você entender o seu tamanho, a tendência é ser orgulhoso. Então Deus quebra, Deus resiste ao soberbo e dá glória ao humilde. Importa que ele cresça e você diminua. E quanto mais você diminuir, mais ele cresce em você. Aleluia! Por isso eu queria falar um pouquinho agora com cada um de nós sobre baixa autoestima. As pessoas que são naturalmente vaidosas, arrogantes e orgulhosas, Deus já resiste. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então Deus vai procurar aqueles que sabem o seu lugar. Deus fala que a gente não deve se considerar superior a ninguém, não é? Ele fala. Só que geralmente os que são humildes com relação à sua posição, têm consciência do seu tamanho, a gente tem uma tendência de ter baixa autoestima. Sabe qual foi a palavra? Eu já comentei isso. Quando eu fiz o reencontro, naquela época que a gente tinha um reencontro, eu fui para São Sebastião, eu fiz o reencontro. E na época eu fui ministrada pela apóstola Valnice no reencontro. A palavra que mais me marcou no reencontro foi uma palavra que era sobre autoestima. Aquela palavra marcou meu reencontro com Deus, porque eu tinha muita baixa autoestima. Baixa, muito grande. Eu já comentei com vocês, né? A gente não gosta muito de falar os pontos fracos, mas eram pontos fracos, em nome de Jesus. Lembra que eu já comentei, alguns sabem, eu sempre fui o menor da minha classe na escola, tanto que eu tomei uma série de injeções para ver se crescia. E o médico até disse para os meus pais, não adianta ele tomar essas injeções, eram algum hormônio, ele só vai crescer o que tem que crescer, mas o que pode acontecer é que ele cresça mais rápido, mas vai chegar onde tem que chegar. Eu cheguei. Então foi uma tentativa de crescer um pouco mais rápido, porque na minha época tinha fila para antes de entrar na classe. Toda segunda-feira cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, e a gente fazia fila por ordem de tamanho. Adivinha quem era sempre o primeiro da fila? Às vezes eu era o segundo, eu me sentia todo segundão assim, punha a mão no da frente. Mas geralmente eu era o primeiro da fila. E tinha bullying, só que na época não chamava bullying, mas tinha. Tanto que eu pedi para os meus pais alguma coisa para crescer. E olha, o meu pai que aplicava a injeção em mim, era injeção intramuscular no bumbum. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Um dia nesse lado do bumbum, falava um dia nesse lado. Nem sei quantas, eu era bem pequeno, mas olha, para uma criança ficar querendo tomar injeção no bumbum, é porque queria crescer mesmo, né? Porque queria ser livre dos bullying. Quantas vezes eu fui ameaçado no banheiro da escola, sabe? Bom, no futebol, eu gostava de futebol, tinha pé chato, nem sei se ainda tenho, devo ter, pé chato. Então eu não jogava bem futebol, mas eu lá jogava, na escola. Até que um dia eu ouvi o professor de educação física falando para um outro, que eu nem lembro quem que era. Quando eu passei por ele, ele falou, esse aí, ó, esse tem pé chato, esse não tem jeito para o futebol. Eu ouvi, irmãos. Imagina como o diabo estava formando o meu ser, né? E eu estava jogando bola ainda, mas eu fui para o ataque, dei um chute, eu sei que foi um chute torto, aí eu voltei e ouvi o professor falando isso. Eu voltei até a minha defesa, saí do campo, passei pelo goleiro e fui até a parede do salão, era um salão grande. Eu me lembro que tinha um negócio desses como se fosse para subir assim, eu fiquei ali, ó. Não quero mais jogar futebol. E o diabo foi marcando a minha vida. Bom, os outros pontos fracos não vou contar. Na faculdade, a primeira vez que eu fui dar uma aula, porque me convidaram para dar uma aula, porque talvez eu me refugiasse estudando, eu estudava muito, eu era sozinho, estudava. Então, me convidaram para dar uma aula, eu fiquei tão nervoso, minha boca tão seca, que a minha língua grudava no céu da boca. Aí eu fui no reencontro com Deus, depois de velho,
Depois de pastor. Oi? Reencontro. Não, eu fui num reencontro com Deus e foi falada uma palavra de autoestima. E aí Deus tratou a minha alma, irmão, tratou meu coração. E eu já vinha sendo trabalhado, já vinha sendo tratado pela palavra, a palavra limpa. Então, o que eu quero falar uma coisa hoje para você aqui, em nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui que são diamantes brutos, são joias do Senhor, têm uma baixa autoestima. Porque Deus resiste aos soberbos, os que são soberbos, Deus vai quebrar. Vai quebrar. E os outros, muitos têm uma baixa autoestima e Deus vai te levantar. Deus conhece o teu coração. Amém? Porque quando o profético entrar na sua vida, grandes coisas vão acontecer através de você, mas você vai ter que ter coragem e ousadia. E é o que Eliseu teve. Ele falou, eu quero porção dobrada, Senhor. Olha, se possível, eu quero ser teu sucessor. Eu nunca ia falar isso. Eu ia pensar, meu Deus. Mas isso era uma alma tratada, que não tem baixa autoestima. Então, olha, Jeremias, o profeta, que é muito referência para o profeta César, não é? Jeremias, quando Deus fala, foi lido ontem, né? Deus fala, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já conhecia a tua vida toda. Antes que um só dia existisse, eu já conhecia todos os seus dias, e eu te separei como profeta para as nações. Jeremias. E o que foi que Jeremias falou para o Senhor? Ó soberano Senhor, eu não posso falar por ti, eu sou tão jovem. Eu não vou poder falar pelo Senhor, eu sou muito jovem. Deus fala, não diga que você é jovem, porque quando você for falar, não é você, eu vou falar por você, eu vou falar através de você. E hoje nós sabemos quem foi Jeremias, um dos 4 profetas maiores. Você já sabe, né, que profeta maior não é por quantidade de unção. Profeta maior é aquele que escreveu mais, aquele que teve mais revelações do Senhor. O Jeremias foi um deles. Aquele que falava, ei, Deus não vai poder me usar, eu sou muito jovem. Amém? Moisés. Como era Moisés no começo? Quem lembra? Quando Deus fala com Moisés lá na sarça ardente, fala, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está pisando no solo santo, eu vou enviar você para Faraó, para libertar o meu povo. Escolhi você, Moisés. Você acha que Moisés se achava? Qual foi a primeira coisa que Moisés falou para Deus? Mas, Senhor, se eu for, né, se eu for e chegar lá e eles vão perguntar, mas quem foi que te enviou? Que Deus te enviou? Porque eles estavam no Egito com um monte de deuses. E aí, Senhor, o que eu vou falar para eles? Aí Deus falou, diga que eu sou te enviou. Ah, tá. Mas sabe, Deus, olha, e se eles não acreditarem em mim? Aliás, eles não vão acreditar em mim, Deus. Parece a gente falando. Eles não vão acreditar em mim, Senhor. E aí, como é que eu vou fazer? Moisés, pega essa vara aí. Está vendo essa vara? Com essa vara você vai fazer os sinais. Eu vou estar com você e você vai fazer os sinais com essa vara. Tá bom? Tá bom, Senhor, mas olha, eu estou pondo umas palavras minhas, né? Eu estive aqui pensando, sabe? E tem mais uma coisinha só, Senhor. Aí ele fala assim, Senhor, eu não sou muito bom com palavras. Ele vai ter que falar com o faraó, vai ter que falar com o povo do Egito, né, com o povo de Israel. Eu não sou muito bom com palavras. Êxodo 4:10. Eu nunca fui. E nem agora, mesmo depois que o Senhor falou comigo. Eu não sou bom com palavras. Eu fico com a língua presa. E as minhas palavras ficam todas emaranhadas. Aí Deus ficou bravo. Depois você vê lá Êxodo capítulo 4. Aí Deus ficou bravo. Olha aqui, Moisés. Quem é que determina quem fala, quem não fala, quem ouve, quem não ouve, quem enxerga, quem não enxerga? Não sou eu. Eu estou dizendo que eu vou ser com você, eu vou falar por você, Moisés. Deus, mas é que eu tenho essa dificuldade. Olha, Moisés, faz o seguinte, o seu irmão, Arão, eu sei que o seu irmão fala bem.
Deus sabe tudo, né? O seu irmão está vindo aí agora, ele vai te encontrar, vai ficar feliz de te ver. Então vai você e Arão. Deus deu uma colher de chá para Moisés. Moisés tinha muita baixa autoestima. Deus teve que empurrar e ainda falou, tá bom, Moisés, Arão vai com você. Eu vou falar com vocês dois. Mas olha, Arão fala por você, mas eu vou te mostrar o que fazer, você vai ser Deus para ele. Eu vou falar com você e você fala para ele, ele fala com o povo, tá bom assim? Ah, então tá. Aí começou Moisés. Se Deus tiver que dar um empurrãozinho em você, Ele vai dar, e que seja no começo essa noite aqui, amém? Aleluia! Recharalabacê, porque Deus quer que a gente faça a obra dEle, irmãos. Ele vai contar conosco, Ele sabe das nossas limitações, e por isso que é importante que a gente entenda o nosso tamanho, porque como Paulo falou, né, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Quando eu estava mais fraquinho de todos, depois que eu já tinha conseguido vencer essa minha grande baixa estima, às vezes quem me vê hoje pensa, né? Parece que eu sou confiante, que eu falo, que eu resolvo, mas e o coração lá dentro? Meu Deus, Senhor. E quando já estava resolvendo toda essa questão interior, veio um infarto. E aí o coração, destruído. Aí, limitação física, pronto. Já comentei com vocês, né, que eu sempre pensava, meu Deus, eu nunca mais vou poder subir ali. Não que eu precise subir, subo tão pouco, ali em cima. Mas só de saber que eu não ia poder subir ali, eu fiquei triste. Falei, tá bom, Deus, se eu pudesse subir esses degrauzinhos, tudo bem, pelo menos. Mas não vou poder subir nunca mais ali. Porque o médico tinha falado, lembra? Meu coração estava tão destruído que eu não ia poder mais subir escada, ia ter uma vida muito limitada, eu ia ter um Fusquinha em vez do Mitsubishi, lembra? E é tão interessante, pequenas coisas, né? Uma que eu falei para Deus é essa, Senhor, eu não vou mais poder subir ali. No mezanino aí. Quem que quer subir ali, né? Se você pode, suba, irmão, aproveita enquanto você pode. E aí, no fim, mesmo assim, com essa limitação física tão grande, Deus é testemunha. Eu não reclamei, eu não murmurei, não me lamuriei. Falei, tá bom, Senhor, eu vou te servir naquilo que eu puder. Eu quero continuar te servindo. Mas aí eu pedi uma coisa como Eliseu pediu. Então, eu te peço uma coisa, Pai. Já que o Senhor me deixou viver, eu sei que eu estou no lucro. Então me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo. Não foi o que Eliseu pediu? Dupla unção? Me ajuda a fazer o dobro do que eu já fiz na metade do tempo. Se você fizer a conta, isso aí dá 4 vezes mais, né? O dobro na metade do tempo é 4 vezes mais. Pensando bem, até que eu fui ousado, hein? Amém? Deus quer fazer grandes coisas através de você. De você, de você, de você. Aleluia! A gente vai vencer toda a baixa autoestima, a gente vai vencer a preguiça, o medo, a procrastinação. Recharalabaxê, palavra bonita, quem sabe o que é procrastinação? Ou quem não sabe? Todos sabem, né? Mas se alguém não sabe, procrastinação é quando você fala, amanhã eu começo. Ah, a pastora falou aqui em jejum, oração, adoração, oh, aleluia, Senhor, amanhã eu começo. Vou começar o curso de inglês ano que vem eu começo. Começar um regime, mês que vem eu começo. Começar a estudar, procrastinação. Começar a ler a Bíblia hoje, começar a adorar hoje, começar a buscar hoje, começar a orar hoje. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém com baixa autoestima na Bíblia? Não, acho que sou só eu. Gideão, eles estavam sendo atacados pelos midianitas, era um inferno, Israel, eles semeavam, plantavam, cuidavam da plantação, e quando chegava a hora da colheita, lá vinham os midianitas e, como gafanhotos, levava tudo embora, todo ano. Eles já moravam nas cavernas, Israel, de medo. Lá vem os midianitas. O anjo do Senhor
vem até Gideão, ouça isso, e fala assim: então, herói poderoso, não era zombaria. Na minha versão fala, então, varão valoroso. Tem outra versão da Bíblia que fala, herói poderoso. O Senhor é contigo e o Senhor vai te usar para derrotar os midianitas. Será que Gideão já foi assim? Ou ele era igual a gente? Primeira coisa que o Gideão falou para o anjo do Senhor: se o Senhor está conosco, o anjo falou, o Senhor é contigo, varão valoroso, herói poderoso. Se o Senhor está conosco, ele já pôs para... Por que essas coisas horríveis estão acontecendo com a gente? A gente ouve falar que lá no Egito, os nossos ancestrais tiveram grandes coisas, grandes milagres, e aqui não acontece mais nada. O Senhor está com você. O Senhor vai usar você, Gideão. É você. Você é o homem. E aí todos sabemos a palavra de Gideão, essa palavra que me marcou no meu reencontro. O Gideão falou assim: mas Senhor, como eu posso salvar Israel? A minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família inteira. Eu sou zero esquerda. A minha família é a mais pobre e eu sou o menorzinho da minha família inteira. Deve ter algum engano. E Deus usou quem? Gideão. Amém? Você está comigo? Você acha que Deus não vai te usar? Assim como Moisés ficou questionando com Deus, o Gideão também. O Gideão falou: então, Senhor, eu vou te pedir um sinal. Aí aquele sinal do novelo. E Deus deu o sinal do novelo de lã. Aí eu, posso te pedir outro sinal, Deus? E pediu de novo. Você lembra, né? Primeiro ele põe um novelo de lã e pediu para Deus que toda a relva ficasse molhada, como é normal, o orvalho da manhã, e só o novelo ficasse seco. Então, Gideão pediu que Deus colocasse um guarda-chuvinha em cima do novelo, só para o novelo não molhar, né? Amém? Deus atendeu. Eu imagino que ele não deve nem ter dormido, deve ter ficado esperando a hora que clarear, deixa eu ver o novelo, deixa eu ver o novelo. Meu Deus, o novelo está seco e a grama está molhada. Ai, acho que Deus está querendo que eu faça a mesma, que eu vou atacar os midianitas. Claro, ele ia reunir um exército. Tá? Senhor, eu posso te pedir só mais uma coisinha? Dá para fazer o contrário agora? Dá para molhar só o novelo e colocar um guarda-chuva em todo o resto? Agora dificultou, né? Foi dormir, não deve nem ter pregado o olho, se fosse eu. Coração, vai lá ver o que aconteceu. O novelo molhado e toda a relva seca. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Você precisa de um sinal, pede um sinal. Mas não fica parado, não aceita o diabo te paralisar. O diabo está querendo paralisar a igreja, como a pastora Kátia falou. O diabo está amarrando a igreja. A gente fica com medo de tudo. Quanto crente estava com medo do vírus? Se a gente for ver, irmãos, a gente hoje pode ter medo de bandido, medo de assalto, medo de peste, medo de ficar pobre, porque a guerra está aí, pode mudar toda a economia. Medo. Amém? Mas aí Deus falou para o Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. Eu até marquei aqui, porque Timóteo era outro também, que também tinha baixa autoestima. Paulo falou: Timóteo, ninguém te despreze porque você é jovem demais, ninguém te despreze. Não deixa ninguém pensar mal de você só porque você é jovem. Olha, seja um exemplo para todos os crentes, ele fala. Pois Deus não nos deu o espírito de medo e timidez, mas de força, amor e autodisciplina.
2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo e timidez, mas espírito de força, amor e autodisciplina. Toma posse. Em nome de Jesus. O diabo quer colocar medo, quer paralisar a gente. Ou coloca soberba para você querer o lugar do seu irmão, ou coloca aquela baixa autoestima, fala, eu não sou capaz, eu não vou poder, eu tenho medo, não quero nem tentar. Está repreendido em nome de Jesus. Esse não é o Espírito que Deus nos deu. É em nome de Jesus. Aleluia. Então, para concluir, o que o Eliseu perguntou é, o que queres que eu te faça? Elias perguntou, movido pelo Espírito Santo, o que queres que eu te faça? Se Deus fizesse essa pergunta para você hoje, o que você pediria? O que foi que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Salomão, ele herdou o reino muito cedo, ele era muito jovem. Ficou inseguro, como todos nós. O Salomão ia herdar o reino. Ele era muito jovem. Ele estava tão preocupado com isso que ele dormiu, sonhou com isso. Eu vou assumir o reino. O Senhor Deus falou com ele em sonhos. E em sonhos Deus fala, Salomão, que queres que eu te faça? E o Salomão disse, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, porque quem sou eu para poder guiar o seu povo tão grande? Me dá sabedoria, Senhor, para poder julgar o que é certo e o que é errado. E Deus fala o que para Salomão? Filho, como você pediu o que nenhum homem pede, porque todos os homens pedem riqueza, poder e vida longa, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem teve até hoje. E também vou te dar riquezas como ninguém teve, vitória sobre os teus inimigos, e se você me buscar durante a sua vida, eu vou te dar uma vida muito longa. Deus se agradou do coração dele. O que queres? Se Deus te perguntar hoje isso, o que você quer? Amém? Você está comigo? E finalmente, havia um mendigo em Jericó. O mendigo pobre, o mendigo cego em Jericó. E esse mendigo ouviu falar que Jesus de Nazaré estava vindo visitar a cidade. Visitar não, Jesus vinha para ministrar, para pregar. O mendigo cego ouviu dizer que Jesus viria para aquela cidade, Jericó. E quando o mendigo começou a ouvir um barulho de gente, de vozes se aproximando, aquele barulho, o que o mendigo fez? Você sabe? Ele começou a gritar. Ele deve ter virado para o lugar de onde vinha o som e começou, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, Jesus, 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 filho de Davi. Berrar. Qual é o tamanho da sua fome de Deus? Quando você está disposto a lutar pelo teu sonho, pelos teus ideais? E aqueles que estavam mais perto dele começaram a repreender, fica quieto, cala a boca, mendigo, fica quieto, cego, fica quieto. E quanto mais eles falavam para ele ficar quieto, mais ele berrava, Jesus, 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 eu estou aqui. Eu estou em Lucas 18. Jesus ouviu aquela gritaria e falou, tragam esse homem, tragam-no. Se ele não tivesse berrado tanto, Jesus não teria ouvido, Bom, se bem que Jesus é Deus, ele poderia estar lá, mas Jesus esperou ver o quanto ele estava disposto, o quanto ele queria. Geração acomodada, vamos desgrudar do celular. Mergulha nos caminhos do Senhor. Jesus viu que ele tinha fome, tinha fé, tinha desejo, ele estava clamando, tragam ele. E assim que eles foram falar, olha,
o mestre te chama, ele já largou a capa dele, a capa de mendigo, já largou a capa e foi. E aqui Jesus fala, o que você quer que eu faça por você? Essa é a pergunta-chave. Deus vai sempre te perguntar, o que você quer, filho? E sabe o que está implícito nessa pergunta? Quanto você está disposto a se esforçar pelo que você quer? Quanto você está disposto? Qual o preço que você está disposto a pagar de esforço, dedicação? Aleluia. Eu, quando fui fazer a faculdade, eu sabia a faculdade que eu queria, eu sabia onde eu queria entrar. Eu queria fazer veterinária na USP. Naquela época era bem concorrido, não sei se hoje ainda é, deve ser. Tive que pagar um preço, estudar muito. Os meus colegas falavam, imagina, quem que vai sair do Deolindão para fazer USP, veterinária na USP? Deolindão é o capitão Deolindo, né? É o capetão. Eu estudei aqui. Imagina. Eu falava, certo, mas eu quero fazer veterinária na USP. E olha que eu ainda não tinha Jesus. Irmão, com Jesus é covardia. Eu nem conhecia Jesus ainda. E aí eu fiquei estudando, fiz o vestibular, passei a primeira fase, que era teste, né? A segunda fase, que era escrita, levei um chumbo grosso. Horrível. Física, respondi meia questão. Química, nenhuma. Aí fui fazer um ano de cursinho lá em Taubaté, ia todo dia de ônibus, estudar. Aí entrei. Nem vou falar minha colocação para não parecer que estou me gabando. Mas sabe o que eu quero dizer? Quando você está disposto a se esforçar por aquilo que você quer? Jesus, e aí, o que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse, ok, receba a sua visão, a tua fé te curou. Deus está trazendo a cada um de nós para andar no sobrenatural. Profético fala do sobrenatural, mas também fala de esforço. Profético fala muito de jejum, de determinação, de desprendimento. Você vai ter que deixar algumas coisas para poder se esforçar por outras. E Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Amém? Aleluia? Estou vendo aqui o evangelista André, e me lembrando, vendo agora essa obra maravilhosa, né, que está acontecendo lá em Borba, aquelas crianças todas. Hoje já teve crianças de novo se convertendo, não é? É uma igreja de crianças, irmãos, é sobrenatural. Mas lembra, estava eu, o André, o João Pedro e o Douglas, naquela primeira viagem que nós fomos, que era a viagem para comprar um terreno, né? Quem que vai para uma cidade desconhecida para comprar um terreno? E a gente tinha de sábado até terça para achar um terreno, comprar um terreno. E nós fomos no domingo, já tinha passado o sábado, passou o domingo, a gente foi na igreja, a gente foi numa igreja de manhã, foi numa igreja à noite, lá em Borba, porque eu falei, a gente tem que conhecer, né, as igrejas, tem que conhecer o nível espiritual das igrejas, ver qual que é a dificuldade dessa cidade, vamos entender por que Deus trouxe a gente para Borba, por que a gente vai abrir uma igreja em Borba, se tem várias igrejas em Borba. Aí nós fomos nas duas igrejas, uma de manhã e outra à noite, as igrejas com louvor bom, uma palavra boa, não foi? Bem estruturada a igreja, bastante gente. E à noite a gente conversou e eu falei, olha, estou em dúvida. E quando eu fui dormir, eu fiz uma oração e falei, Senhor, por que a gente vai vir para cá, se aqui tem igrejas fortes? Por que o Senhor levou a gente para ver duas igrejas boas? E eu dormi com aquilo. E quando eu acordei, Deus me falou, vocês vêm por causa das crianças. Por causa das crianças. Não foi? Que a gente, no nosso devocional, na segunda de manhã, eu compartilhei com eles, falei, Deus falou que a gente vem por causa das crianças. Então a gente vai achar um terreno e vai fazer um Criança Vida Viva e a igreja, mas é por causa das crianças. Deus falou. E Ele está cumprindo.
Então, tudo que você tem que fazer hoje é falar, Senhor, eis-me aqui. Abre o meu entendimento espiritual. O que o Senhor quer que eu faça? Pode ser que Deus fale para você, não precisa fazer nada, continue como você está. E como disse a pastora, a profetisa Kátia, você vai fazer a mesma coisa, só que diferente, com uma nova unção. Pode ser. Ou pode ser que Deus tenha algo novo para você. Mas Deus tem grandes coisas para nós, tem grandes coisas para você. Amém? Toma posse? Aleluia. Então, a palavra que eu quero deixar no final para você é o que Jesus fala lá está em Lucas 18, diz assim, e Jesus então lhes conta uma parábola a respeito do dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz iníquo que não temia os homens, não respeitava ninguém, nem a Deus. E havia naquela mesma cidade uma viúva humilde, que ia todos os dias na casa daquele juiz e falava, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa. E o juiz, nada. Jesus conta essa história sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ela todo dia lá, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. E aí o juiz fala, olha, eu não respeito homem nenhum, eu não temo a Deus, eu sou super poderoso, mas para que essa mulherzinha pare de me incomodar? Eu vou julgar a causa dela. E ela foi atendida. E Jesus fala, se aquele juiz iníquo atendeu aquela pobre viúva, quanto mais o Pai Celestial não atenderá aqueles que clamam a Ele. No entanto, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Você tem que ter fé para continuar orando, para continuar pedindo, para continuar clamando. E uma hora, quando você menos esperar, Deus vai falar, ok, filho, o que queres que eu te faça? Já vi que você está disposto a pagar o preço, já vi que você tem aberto mão de muitas coisas, já vi que você está querendo realmente frequentar a igreja, não só ser frequentador, mas ser membro, ser participante, já vi que você está levando a minha obra a sério, já vi que você tem pago um preço pela sua unção. O que você quer que eu faça para você, filho? Aleluia! Aí chega a hora. Amém? Então, finalmente, eu quero ler com você Atos capítulo 13, de 1 a 3, para a gente encerrar. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, havia alguns profetas e mestres. Não era só isso, tá bem? Na igreja de Antioquia havia um grupo de profetas e mestres ali. Quem são? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. O último, o menorzinho, fim da fila, e Saulo. Então a gente sabe aqui que Saulo, ou ele era mestre, ou ele era profeta, ou ele era as duas coisas. Amém? E Barnabé também. E servindo eles ao Senhor, esse grupo servia ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, eles continuaram jejuando, continuaram orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles vão para a primeira viagem apostólica, a primeira equipe apostólica. Havia naquela igreja profetas e mestres. Amém. Na nossa igreja, nós temos já mestres, temos a mestra Magali. A Magali está aí? Amém. Que está formando vários mestres. Nós temos o evangelista André, que está formando vários evangelistas, né? Porque nas equipes apostólicas vai surgindo, né? Nós temos pastores, nós temos apóstolos, né? E os profetas.
Nós temos profetas, nós temos o profeta César, que a gente sempre chama do pastor César, não é? E alguns até falam Cezinha, carinhoso, é um diminutivo carinhoso, Cezinha. Tiraram até o pastor, viu, Cezinha? Amém, né? Claro, eu sei que não é desrespeito, mas nós temos o profeta César, nós temos a profetisa Ruth, e temos a profetisa Kátia. Só que a nossa igreja não teve até hoje entendimento do profético, fala a verdade. E nós tínhamos 2 ministérios de intercessão. O Rema, que era o antigo Mulheres que Clamam, né, o ministério de intercessão feminino, e tínhamos o ministério dos escudeiros. Cadê o Carlos? O ministério dos escudeiros, a Mariana e o Carlos, que é o ministério de intercessão masculino. Valorosos, ministérios que permaneceram na pandemia. Xarabá. Isso tem a ver com a unção profética, né? A intercessão, a dança, o louvor, são os ministérios proféticos. Só que o Senhor não estava se agradando desses 2 ministérios. Não, eu não estava me agradando, o Senhor não estava se agradando. Aí aconteceu alguma coisa muito estranha. Numa quarta-feira, eu preguei, orei por uma irmã, a Michele, não é? Foi a Michele? Cadê o Carlos? Que é aquela irmã que eu orei na quarta-feira? Não, que eu orei na quarta-feira e daí no sábado acabou o ministério? A Vanessa? Você estava. A Vanessa e a Cris. E o pastor César. Ó, que bênção. Então, na quarta-feira, no culto de quarta-feira, eu orei pela Vanessa, pela Cris. A Cris está aí? Não? Está lá. Amém. Lembra que daqui eu vejo 2, quase 3. Amém, Cris. O pastor César, profeta. E eu orei por eles na quarta-feira. No sábado, nós subimos a um monte, um alto monte, no alto da serra, na casa do Marcelo e da Renata, que estão ali, casal de Deus. Deus tinha dito já que era para ir lá, porque a gente ia orar, que ali alguma coisa ia acontecer, tem um portal ali, é uma história linda e longa. Mas vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Eu ungi esses irmãos aqui, todo alegrinho, todo felizinho, fazendo a minha obra, meu trabalho, né, obedecendo a Deus, ungi. Aí, quarta-feira, no sábado, nós vamos ao monte, um grupo que Deus falou, esse que vão. Chegando lá, no monte, Deus fala, pronto, acabou os 2 ministérios. Como assim? Como é que eu vou ficar na fita? O que eu vou dizer lá em casa? Eu orei, o que eu vou falar? Para a Michele? Você deve ter ficado brava, não ficou, Cris? Ficou brava? Ah, fala a verdade. Esse apóstolo é louco. Me unge na quarta-feira e aí na segunda-feira, na reunião do ministério, fico sabendo que acabou o ministério. Não foi isso que aconteceu? Que louco. Irmãos, Deus falou, termina o ministério, eu não estou me agradando, está faltando zelo. Está faltando zelo. O profético tem um preço. O profético é muito sério. O profético tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra. Por que havia profetas e mestres? Profetas e mestres. O profético sem a palavra, Jezabel faz o que quiser. Os profetas rasos, sem palavra, eles caem nas garras de Jezabel facilmente. Profetas e mestres. Ei, xaralabá. Amém? Então Deus falou, termina o ministério, acabou os ministérios. O Carlos é um homem de Deus, a Mariana é uma mulher de Deus. Lá mesmo, no alto do monte, eles falaram, bom, se Deus falou, estou entregando a liderança. Sem vaidade, né? Estou entregando a liderança. A gente subiu no monte para receber bênção e recebeu. A gente desceu do monte sem ministério. Eles ainda tinham levado uma bandeira do ministério, Rema, escudeiros, nós pusemos todo alegrinhos. Oi? Um estandarte, né? A gente colocou um estandarte com um tripé ali, na grama, no monte. Começamos a oração, tocamos o chofar, bateu um vento, bum, derrubou o estandarte.
A gente continuou com o estandarte derrubado, sem entender. Depois Deus falou que acabou o ministério. E aí, lá mesmo, Deus falou que Ele ia criar um novo ministério de intercessão, chamado Quiná. Quiná, que é zelo em hebraico. Zelo. Zelo. Ei, xarabaxê. E eu ainda não sabia quem seria o líder do ministério, porque nós tínhamos 2 líderes, e não é normal, né, um ministério com 2 líderes. É que era um ministério, era outro, foram unidos. E esperei, orei, perguntei, esperei, orei, perguntei, e aí Deus me falou. O líder do ministério Quiná é o profeta César. Profeta César. Aí eu falei, amém, Senhor, então a partir de agora eu não vou mais chamá-lo de pastor César, eu vou chamá-lo de profeta César. Rexarabaxê. E vem uma nova unção, a gente vai orar agora pelo profeta César, já é profeta, por isso Deus deu essa incumbência, aleluia. Como Elias dirigia todos aqueles profetas, depois Eliseu passou a dirigir todos aqueles profetas, e agora o Senhor Deus, e assim como o Senhor Deus tem usado a Magali para formar mestres, Ele vai usar a vida do profeta César para dar estatura profética para muitos aqui nessa igreja. E esse profético da igreja vai gerar o sobrenatural nas crianças, no louvor, na dança, na adoração, nas pregações de púlpito, nas equipes apostólicas, o profético. Aleluia! Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Então é isso, Senhor Deus. Primeiro, Ele quer, certamente Ele quer quebrar em nome de Jesus toda a baixa autoestima que porventura haja em algum de vocês. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Olha, não tem jeito, você com Jesus Cristo, você com o Espírito Santo, você vai se sobressair, você vai prevalecer. Então a gente vai hoje deixar aqui, em nome de Jesus, deixar toda a soberba e toda a arrogância para trás, a gente vai deixar toda a humildade excessiva e toda a baixa autoestima, vamos deixar para trás, porque você vai sobressair. Porque a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Como é possível alguém ser mais do que vencedor? Numa competição tem um vencedor. Como é que alguém é mais do que vencedor? E é isso que Deus tem para nós. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Então você vai ser feliz e vai ser abençoado no seu trabalho. No seu trabalho. Porque Deus deixou para nós o trabalho. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, comerás o teu pão. Isso é abençoado, o Senhor abençoa. Exarabalá. Eu tenho vivido isso, eu tenho tido alegria com essa idade, irmãos. Já passei dos 40, né? Passei dos 40 e estou tendo essa alegria de trabalhar com vigor naquilo que eu gosto, que eu ainda estou estudando ainda na minha profissão. Aí eu tenho alegria na casa do Senhor, eu tenho alegria no meu devocional. Eu estou me deliciando agora que eu falei, né, que eu comprei uma nova Bíblia, então agora eu não leio só uma Bíblia de manhã, eu leio 2. Essa daí é a outra. Eu me alegro com a minha netinha, me alegro com meus filhos, eu me alegro com o Batuba, eu me alegro quando viajo. Se creis, comerás o melhor dessa terra. Então a gente vai deixar agora aqui em nome de Jesus, na cruz, toda a baixa autoestima, toda orgulho, vaidade, soberba, deixa tudo em nome de Jesus. Rechará,
Carabá, amém? E olha, tem uma coisa que eu aprendi agora hoje com o Perseu, a gente está sempre aprendendo, né? O Perseu, que é meu irmão, e às vezes, né, o meu irmão leva um peso porque é irmão do apóstolo, o meu filho leva um peso porque é o filho do apóstolo, a minha neta é a neta do apóstolo. E eu levava esse peso porque eu era o filho do Dr. Romeu. Meu pai era dentista mais conhecido da cidade. Eu era o filho do Dr. Romeu, não tinha nome. Já era veterinário, recém-formado, vim para a cidade. Quem é é o filho do Dr. Romeu, que é o meu veterinário. Aí o tempo vai passando e hoje o meu pai é o pai do Dr. Alexandre, ou é o pai do apóstolo Alexandre. Cada um me conhece de um jeito. O que importa é o seguinte: você é filho de Deus, você é especial, você é único. E o que eu aprendi hoje com o Perseu é que quando a gente fala que Deus vai fazer um odre novo, né? Vinho novo em odres novos, a gente usa muito aquela metáfora, aquele exemplo do vaso de barro, né? Senhor, quebra e faz um vaso novo. Vamos à casa do oleiro e Deus vai quebrar e faz um novo vaso. Mas você sabe uma coisa? Quem mexe com argila, e a gente aprendeu isso, eu aprendi hoje, quando tem um vaso já pronto, feito, para você fazer um vaso novo, você tem que quebrar, moer, triturar, umedecer, e você só consegue aproveitar 4 a 10% desse vaso velho, não é? Você só consegue aproveitar 4 a 10% desse vaso, porque as moléculas já estão todas unidas, já estão fundidas. Por mais que você umedeça, não tem como. Então, quando Deus faz um vaso novo, eu imagino que Ele deve deixar lá uns 7% aí, para você lembrar quem você ainda era. Mas o velho Alexandre, do velho Alexandre aqui tem no máximo 10%, 90% é vaso novo. Vaso novo, aleluia. A gente vai deixar na cruz o vaso velho e Deus vai colocar um vaso novo, sem falsa humildade, sem falsa modéstia, sem soberba, simplesmente tudo por Ele, nada sem Ele. Se o Senhor me mandar, eu vou. Se o Senhor não me mandar, eu não vou. Eis-me aqui, Senhor. Amém.